Graça e paz, comunidade Alcançar. Eu estou aqui mais uma vez para falar com você que é novo convertido. E eu queria trazer hoje 3 dicas muito importantes e, na verdade, fundamentais, básicas para você que quer ter um crescimento em Deus. Eu sei que quando a gente entrega a vida para Jesus, o nosso desejo não é mais fazer a nossa vontade, a gente quer acertar, a gente não quer mais errar, a gente não quer mais viver a vida como a gente vivia antes, nós queremos acertar. E aqui vai 3 dicas que podem te ajudar muito nessa caminhada. A primeira dica é um TSD, Tempo Sozinho com Deus. Embora a sigla ela seja nova, mas o conceito é muito antigo. O tempo sozinho com Deus é o tempo que você, sem ninguém ver, você vai entrar no teu quarto, trancar a tua porta e buscar a Deus. Então fecha a tua porta, entra no teu quarto. Se você quiser colocar uma música gospel lá, alguma coisa, não que fique interrompendo toda hora que você tem que pular os anúncios, mas alguma coisa que você pode mergulhar em Deus e busca Deus, rasga o teu coração diante de Deus, agradece a Deus, reconheça-o, louve-o e faça aqueles pedidos que você tem no seu coração, mas não como se Deus fosse um gênio da lâmpada, mas coisas que são concernentes à vontade dele. Chame a vontade dele na tua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A segunda dica que eu queria dar para você é com relação à leitura da palavra. Irmão, se você quer crescer em Deus, não tem nada melhor do que a leitura bíblica, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai te ensinar o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que está no coração dele e qual é a vontade dele para mim e para você. É muito importante para quem quer crescer em Deus. E o terceiro conteúdo que eu queria passar para você hoje é o discipulado. Esse terceiro conteúdo ele é tão importante quanto os 2 primeiros. Por quê? Porque o discipulado ele vai fazer você crescer em Deus, crescer no TSD, crescer na leitura da palavra e ainda mais, ele vai fazer com que você abandone maus hábitos, abandone pecados ocultos. Então a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ela vai falar assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem sarados. Preste bem atenção, quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. A palavra de Deus em João 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quando confessamos as nossas culpas, nós somos sarados. Meu querido, minha querida, você pode ter o pecado oculto e o mau hábito, isso te impede de crescer em Deus, te puxa para baixo. E você pode ir para vigília, pode ir para monte, pode ir para conferência, não vai dar o mesmo resultado que se você fizer o discipulado. Então nós temos 2 maneiras de discipulado. A primeira é através da célula. A célula tem o líder de célula, que é a pessoa que você pode chegar nele e falar: olha, eu estou com dificuldade nisso, me ajuda. E esse líder de célula, ele vai estar te acompanhando, ele vai estar com você falando: olha, e aí, como que você está? Conseguiu vencer essa semana? Como que está isso daí? E o segundo é o discipulado profundo. O discipulado profundo, queridos, é para aqueles que querem crescer em Deus, mas crescer também ministerialmente. Aqueles que falam assim: olha, eu quero Deus, mas eu não quero simplesmente estar na presença dele, eu quero estar na presença dele, ser cheio, mas também eu quero ganhar muitas almas, eu quero cuidar de muitas vidas, eu quero cumprir o que ele falou lá em Mateus 28, que é: ide fazei discípulos. Esse mandamento é para todos nós, mas existe um tempo certo para cada coisa. E o primeiro, você precisa realmente se alimentar, reconhecer o que Jesus fez por você, se apaixonar por ele, e aí depois você vai para o segundo nível, que é o discipulado profundo, tá joia? Então a primeira coisa do discipulado profundo que você precisa saber: não pode ser obrigatório, ou seja, nada obrigado dá certo. Mas o discipulado profundo, ele é para quem quer compromisso, para quem quer se comprometer mesmo, porque o discipulado profundo, ele vai te exigir mais. Na verdade, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, nós precisamos
Para que nós tenhamos um bom resultado no discipulado profundo, existem algumas regrinhas que você precisa atentar para ela. Primeira, o discipulador, ele precisa amar você como um pai ama um filho. Por quê? Porque irmãos têm competição, pais e filhos não têm. O pai sempre quer que o filho cresça mais do que ele. Então essa é a primeira coisa. O discipulado profundo, ele é uma coisa que ele vai te exigir uma abertura do coração. Ou seja, se você ainda não está disposto a rasgar o seu coração, a falar como que está a tua vida, se você tem pecado oculto, maus hábitos, se você não estiver disposto a se abrir, não vai ajudar, não vai adiantar. O discipulado não vai funcionar. E você vai se frustrar e frustrar o seu discipulador. Então, quando é a hora de eu fazer o discipulado profundo? É a hora que eu estou disposto a me rasgar, a abrir as minhas falhas. É muito difícil a gente abrir as nossas falhas, mas é extremamente necessário. Então, para que o discipulado profundo tenha sucesso, ele não pode ser uma coisa que alguém manda você fazer, não pode ser obrigatório. Por exemplo, não, você vai fazer o discipulado profundo, você vai fazer o discipulado profundo. Tem que vir de você. Mas uma vez que você quis, você precisa se obrigar a ter constância semanal, 1 a 1 com o seu discipulador. É muito importante você ter um tempo marcado, porque quando você tem uma hora marcada, é mais fácil remarcar do que você marcar. Ou seja, se você tem uma hora marcada e não dá certo, por favor, não pense assim, meu discipulador desmarcou e não marcou. Não. Fica em cima dele. Por quê? Porque o discipulado profundo é para quem quer crescer em Deus. Ou seja, você não pode abrir mão. Você precisa estar em cima do seu discipulador e falar, porque às vezes ele tem outros discípulos também, e às vezes vai ter muitos compromissos, tudo, mas você, como você tem o desejo de crescer em Deus, você vai chegar para ele e falar, olha, não vai dar na terça, mas quando que vai dar? Me liga na terça. Liga para ele na terça, né? Não deixa passar. Tá joia? Então é muito importante que você tenha essa sede, que você tenha essa busca. Segunda coisa, e eu preciso também entender que eu preciso obedecer o meu discipulador. Não obedecer, sabe aquele negócio de o meu discipulador falar, pega um copo d'água para mim. Não estou falando disso. Estou falando do seguinte, você chega com um problema e o teu discipulador fala, olha, você vai buscar os versículos que falam sobre isso na Bíblia e me trazer semana que vem. Aí você não obedece, ou o discipulador fala, olha, você vai assistir tal filme, e você não assiste, ou o discipulador fala, às vezes, ele vai rasgar o coração com você, vai ser sincero com você, vai falar assim, olha, eu te aconselho nessa situação procurar até um psicólogo, e você não procura, então não vai adiantar. Uma outra coisa que deve acontecer, o discípulo, ele precisa honrar o discipulador. O que é honrar? Tem gente que pensa honrar é respeitar. Não, honrar não é só respeitar. Honra quer dizer compromisso, respeito, preservação, exaltação e proteção. Então, quando você pensa em honra, você deve pensar sobre essas 5 coisas, tá joia? Então você precisa, se alguém falar alguma coisa, tal, você, peraí, não, é meu discipulador, eu conheço o meu discipulador, né? Você protege, você exalta. Mas por quê? Porque o discipulador precisa ser honrado? Não. É porque quando você honra o teu discipulador, outras pessoas vão ver. Ou seja, os teus filhos vão ver como se deve tratar um líder. E você é o líder dos teus filhos. Automaticamente os teus filhos vão te tratar da mesma maneira. E você tem autoridade para falar para eles, olha, tá vendo como que eu trato o meu discipulador? Pastor Luiz, no caso da MVN, é o meu discipulador. Então, filho, tá vendo como eu trato o meu discipulador? Você precisa me tratar da mesma maneira. Você ensina honra aos teus filhos. Uma outra razão é que você vai ensinar honra aos teus discípulos. Você nunca vai cobrar a honra, mas é importante que você se posicione em honrar, porque o teu próximo, ou seja, o teu discípulo ou o teu filho, ele vai ter a mesma ação que você tiver. Então, por isso que é importante esse princípio da
honra a um líder, ao presidente, ao pastor, ao líder que você tiver. Então, pegue isso. Por quê? Porque quando você honrar o teu líder, você vai entrar debaixo de uma cobertura. E a palavra de Deus diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele recebe também o galardão do profeta, ou seja, ele entra debaixo dessa cobertura. E a descendência que tiver a mesma linhagem, o mesmo sangue, o mesmo DNA que você, vai receber também essa cobertura. Espero que isso tenha te abençoado. Uma grande semana para você. Deus te abençoe.